Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Tô passando aqui no início do vídeo para falar com vocês rapidinho a respeito do áudio desse vídeo. Ele ficou um pouquinho distorcido, tá? Mas dá para entender, o vídeo é maravilhoso, tem um testemunho lindo. Então, por favor, não saiam desse vídeo, assistam até o final. Esse vídeo tá incrível, tem mensagens maravilhosas para vocês. Eu tenho certeza que vai fortalecer vocês, assim como me fortaleceu, tá? Então, assistam esse vídeo até o final. E é isso, gente. Beijo e tchau. Até daqui a pouco que eu volto para finalizar o vídeo. Graça e paz, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós começamos com a segunda temporada do Pode Testemunhar, um quadro que visa colher o testemunho dos nossos irmãos, a fim de cumprir aquilo que Jesus nos ordenou e também de edificar a fé de outros irmãos. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Jamile e serei a orientadora das perguntas nesse quadro. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muitíssimo especial, tanto para mim quanto para a nossa igreja, né? E hoje ela vai estar dando o seu testemunho do que Cristo tem feito em sua vida, né? Desde que ela se converteu, desde muito antes também, porque a gente sabe que Deus cuida da gente desde muito antes da gente nascer, né? Ele nos escolhe, a palavra de Deus diz isso pra gente. Mas antes, né, eu queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez gravando esse quadro, que tem sido maravilhoso. A gente fez a primeira temporada e assim foi uma bênção na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja, né, na vida de outras pessoas que puderam ter o contato com o Evangelho através de testemunhos que aqui foram ditos. Então, quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade. Também gostaria de agradecer a vocês que estão aqui com a gente, assistindo mais um episódio, né, nos impulsionando cada vez mais para continuarmos, porque cada um de vocês que assiste nos dá força, nos dá mais garra para continuarmos lutando, porque a gente sabe que o que nós estamos fazendo tem alcançado pessoas e pessoas podem ser transformadas através desse trabalho. Quero aproveitar também e pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, né, que compartilhe. Para a gente é muito mais importante que você compartilhe essa mensagem, né, para que mais pessoas tenham contato. Para a gente não importa que você curta, não importa que você se inscreva, claro, é sempre muito bom que vocês façam isso, porque mostra para a gente que vocês estão gostando do trabalho, mas o mais importante, o que realmente toca os nossos corações e nos motiva, é saber que vocês estão compartilhando e que mais pessoas podem ter acesso a essa palavra que vai ser dita, que é um testemunho da nossa irmã, através desse trabalho, tá bom? O Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados. E agora, sem mais delongas, vamos às apresentações. Minha irmã, Dalmira, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz. Empolgada para esse testemunho? Muito empolgada. Pode se apresentar. Como a irmã acabou de dizer, né? Meu nome é Dalmira, né? Mais conhecida como Dal, né? Como gosto de ser chamada. Sou casada, tenho 3 filhas, 2 netas e faço parte aqui dessa igreja, né? Da Igreja Batista Carvalho de Justiça. Amém. Você poderia nos contar um pouco como foi a sua vida antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer o Evangelho? Como eram as circunstâncias, né? Sim. Como você se encontrava, a sua rotina? Assim, eu sou a 4ª filha, né? De uma família com 5 filhos, né? Eu sou a 4ª. E assim, minha infância foi uma infância assim, bem difícil, né? Muito difícil mesmo, né? Meu pai era o único provedor, né, da casa, né? E assim, 5 filhos, mais ele e minha mãe. Então foi uma época assim bem difícil para a gente, a infância, né? Mas fui muito bem cuidada, né? Meus pais tinham muito cuidado, muito zelo, né, com todos os filhos. E assim, zelo que às vezes na adolescência a gente acha até que passou do limite, né? Muito zelo. Então assim, eu era uma adolescente comum, tinha os mesmos sonhos de todos, era alta um pouco, né? Sempre a gente dava aquele jeitinho, mesmo o pai sendo, né, aquele pai ranzinza que pegava no pé, mas a gente sempre dava um jeitinho de dar umas escapulidinhas, né? De sair, de procurar se divertir, né, de alguma forma. Então assim, foi difícil, a infância é difícil, mas fomos muito bem cuidados. Que bom. E quando você teve o seu primeiro encontro com Jesus, houve algum evento, alguma situação, alguma coisa assim que aconteceu quando você teve o seu primeiro encontro com Jesus? Sim, assim.
desde criança, né, já ainda na fase da infância, eu já comecei a frequentar algumas igrejas, né? Sempre tem, né, alguém que nos leva quando criança, né? Deus ele está sempre colocando pessoas no nosso caminho. Na minha vida mesmo, desde criança, que o Senhor sempre coloca pessoas boas para estar me orientando, me ajudando, me aconselhando. Então, assim, eu ia muito para a igreja batista. A primeira igreja que eu conheci foi a igreja batista, né? Eu era criança e algumas pessoas me levavam, eu não me recordo o nome porque eu era muito criança mesmo. Então, eu ia, né, para a igreja e lá a gente sempre ouvia falar de Jesus. Não tinha maturidade ainda para entender, né, bem o significado, né, o que Jesus significava. Mas assim, a gente ia para a escolinha dominical, né, aprendia de Jesus, adorava os lanches. Né? Criança vai mais empolgada, né? Isso, é o lanche que nos faz, né? Ir até a igreja. Mas aí chegando lá, né, tem o lanche, mas também tem a parte espiritual, né, que fala muito de Jesus, conta as histórias. Então, eu gostava muito daquilo, eu gostava. Mas assim, depois que saía dali, né, voltava tudo ao normal e não tinha essa maturidade de entender ainda o que estava acontecendo, né? Então, eu me sentia muito triste, porque sentia falta de muitas coisas, meu pai não podia oferecer, né? A escola, né? A gente sofria bullying na escola, né? Tem essa questão do bullying. E eu não sabia como eu ia fazer para não me sentir tão triste, né? Daquela maneira que sentia. Então, eu fui crescendo, continuei indo para a igreja, não me converti ainda assim na adolescência, mas sempre estava na igreja, sempre procurei ir visitar. Chegou uma fase, sim, e sempre tive temor. Meus pais não são cristãos, né? Minha mãe, sim, meu pai não era cristão na época, né? Ninguém na minha casa era cristão. A gente conhecia, mas meu pai ele era praticamente ateu. Ele não acreditava em nada. Ele não gostava de católico, ele não gostava de evangélico, ele não gostava de candomblessista, ele não gostava de religião nenhuma. E por não gostar, ele também não gostava que nós fôssemos, né, para nenhuma igreja. Mas ele viajava muito, que ele trabalhava, né, mestre de obras, e ele viajava o país todo, assim. Então, quando ele viajava, minha mãe dava mais essa liberdade, né, que a gente fosse na igreja. E aí a gente estava sempre indo para a igreja. Então, quando eu me converti, foi uma fase assim que eu senti um vazio muito grande, né? A gente tinha mais um pouquinho assim de liberdade quando meu pai saía de ir para uma festa. E como eu era muito levada, eu ia para a festa e me escondia para ninguém me achar, né? Tinha horário para voltar, né? Minha mãe dizia assim, meu pai sempre falava assim, olha, vai, mas volta 10 horas, né? 10 horas a festa estava começando, né? Então a gente ia para a festa, tinha aquela pessoa responsável para me trazer naquele horário, que era minha irmã mais velha. E aí eu me escondia o tempo todo, eu estava vendo ela, mas eu estava sempre ali me escondendo, porque eu queria curtir, né? Aquela festa, aquela alegria, né, que a gente sente momentânea, mas eu não queria acabar. Então eu ficava ali e quando estava pertinho de amanhecer o dia, eu aparecia. E aí quando chegava em casa, já sabe, o couro comia. Já sabia que já tinha uma surra programada me esperando, mas eu já sabia disso. Sim. Então ali a gente tomava aquela surra, pronto. E aquela alegria que eu estava sentindo acabava e o vazio continuava. E um vazio que não saía. Então um dia eu decidi, né, preencher esse vazio. Então eu aceitei a Jesus, né, no ano de 1990. Foi o ano que eu levantei a mão, né, na igreja e aceitei a Jesus. E disse, eu quero realmente ver se esse vazio vai ser preenchido, se realmente é assim, como os irmãos pregam, né, que esse vazio vai ser preenchido. Então, eu aceitei a Jesus naquele dia
E a partir daquele dia, foi uma mudança assim, sabe? Tremenda. A paz que excede todo Isso, nossa, foi uma alegria grande que me preencheu, né? Eu estava com 18 anos e eu disse assim, as festas não eram diferentes, né? Eu ia para a festa quando não era evangélica, mas eu quando voltava, eu não sentia mais. E na igreja não, a gente ia para a igreja, ia para a festa, e aquela alegria sempre ali, né? A alegria não saía, porque era a presença de Cristo, né? Ela estava conosco, não era uma visita, como muitos pensam, né? Que o Espírito Santo, ele visita, não, ele não visita, né? O Espírito Santo, ele habita, ele faz morada e fica conosco, né? O tempo todo. Então, eu aceitei a Jesus e foi a escolha, A melhor escolha. a melhor de todas as coisas, como diz o hino, né? De todas as coisas que eu já fiz, a melhor coisa foi aceitar a Cristo. Então, e tem sido maravilhoso até aqui, né? Muito bom. E qual foi a sua reação assim quando você ouviu pela primeira vez? Quando eu ouvi, né, falando sobre a salvação de Cristo, né, que o Senhor tinha uma morada, né, preparada para cada um de nós, né, isso aí eu já ouvia desde criança, né, porque a gente ouve, mas a gente não tem a maturidade, né, quando está criança, isso eu só ouvia, mas eu não tinha aquela, né, não sabia o que significava isso, né, a salvação. Mas teve um dia que eu ouvi essa palavra de salvação e foi nesse dia que eu procurei a igreja para visitar. Primeiro foi uma irmã que falou comigo, né? Trabalhava em um mercadinho e essa irmã estava sempre me falando, né, sobre Jesus. Ela sempre me falava, olha, Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando e ele quer te dar salvação. E aí ela ia explicando sobre a salvação, que era a salvação, e que eu ia morar com Cristo, e as coisas assim. Eu fui, né, sonhando com isso, muitos sonhos, né? O Senhor, ele fala com a gente através da sua palavra, ele fala através de sonhos também, né? Ele usa as pessoas para falar conosco, como o Senhor usava essa mulher, né? Essa mulher de Deus, o Senhor sempre estava usando. Então eu tive um sonho lindo, né? Eu sonhei que eu estava... A princípio pode alguém achar assim, esse sonho não foi tão lindo assim. Mas para mim foi, porque foi um despertamento, né? O Senhor me despertou. Isso. Sabe como vai nos alcançar. Exato. Então eu tive um sonho que eu estava em um local e eu queria sair dali. Mas quando eu olhava a rua, eu estava serpentes. Serpente. E eu não sabia como fazer para eu sair dali. Mas aí, quando eu olhava melhor assim, eu vi um caminho. E esse caminho me conduzia a uma igreja. E eu ia por aquele caminho e as cobras estavam por todos os lados, né? Serpente por todos os lados, mas elas não me tocavam. E eu acordei, né, com isso. E hoje eu vou para a igreja. E fui para a igreja. E lá eu levantei a mão e aceitei a Jesus. E estou com ele até hoje, né? 35 anos já. E foi nesse momento que você decidiu dedicar e entregar a sua vida a Cristo? Sim, nesse momento que eu decidi, né, entregar minha vida de corpo e alma, né, ao Senhor. Eu vejo muitos relatos, né? Deus trabalha, né, de forma diferente na vida de cada um, né? Mas assim, comigo foi de imediato, né? Graças a Deus não tinha vícios para dizer assim, larguei isso, larguei aquilo. Não, eu não tinha vícios. Mas assim, Deus me salvou de uma maneira, né, completa. Sim. Mudei, todos viram, né? Não, Dalva está diferente. Porque não adianta você mudar suas vestes, né? Isso. Não adianta você mudar as vestes, mas a sua personalidade continuar a mesma. A mudança ela é completa, ela é do Sim. interior para ela não é de fora para dentro, Exatamente, ela é de dentro para fora. exatamente. A ponto de transbordar Das e pessoas produzir. perceberem, né? É isso que Deus fez na minha vida.
E o que foi, assim, alguma coisa que você possa contar que mais mudou em você e todos viram, assim, a gente fala da mudança e às vezes as pessoas não entendem, poxa, pessoa que não tinha visto, o que foi que Sim. mudou em você? Aham. Olha, eu acredito assim que como minha família, né, não era evangélica, não gostava de nenhuma religião, né? Eu não tinha, a minha fé era praticamente nula, né? Eu não, as coisas iam acontecendo assim e para mim estava tudo bem, né? Estava tudo normal. Eu não buscava nada, para mim tudo estava bom, daquele jeito mesmo. Mas a partir do momento que eu aceitei a Jesus, né, e o Senhor, eu comecei a buscar, ter sede, né, de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Eu comecei, a minha fé aumentou, né? Deus, ele realizou tantos milagres que outrora eu nunca tinha visto, né? E depois disso, Deus ele tem me mostrado tanta coisa assim linda, né? Aqui na igreja todo mundo conhece a Aninha, né? Que é Ana Luísa, né? Que é uma adolescente. E essa adolescente, quando criança, ela caiu dentro de minha piscina, da piscina da casa, né? Ela tinha 1 ano e 8 meses. E ela caiu, ninguém tinha percebido. Quando cheguei no quintal de casa, ela estava boiando, já desmaiada. Então, naquele momento, eu clamei a Deus, né? Eu pedi socorro, Jesus, porque eu confiava. Só tinha Ele, né? O único, não tinha mais ninguém, né? O Deus Todo-Poderoso. E eu clamei, digo, Jesus, socorro. E aí, quando a gente tirou ela daquela piscina, né? Ela desacordada, minha filha fez boca a boca, ela acordou ainda tremendo muito, levamos para o hospital e lá a própria médica disse que Deus ele realizou um milagre na vida dela, porque não tinha água no pulmão, ela tremia, mas a médica disse que não, só foi água mesmo que ela bebeu, muita água, e que estava tudo bem, né? Que para a glória de Deus não tinha acontecido pior. Então, esse é um dos milagres, né? Que o Senhor ele já realizou na minha vida, na vida de minha família. Então, A gente ouve muito falar de milagres, mas às vezes a gente só acredita vivendo. Né? milagres. A gente às vezes precisa ver para crer, né? E é muito bom ouvir isso, saber que Deus ele te alcançou e te cobriu por todos os lados. E te falou, filho, eu estou aqui. Sim. Né? Sempre cuidando de vocês. Sempre né? cuidando. Em todos os momentos, né? Deus, ele sempre esteve ao meu lado, ao lado de minha família, né? Como eu falei, né? Eu tenho 3 filhas, né? A mais velha também. Teve uma época que ela teve muito doente, precisou ser internada. E quando eu internei ela ali naquele hospital em Camaçari, o médico falou assim, olha, ela vai ter que ficar, não pode ficar ninguém com ela. O hospital estava passando por um processo que quase todas as crianças que iam ficar internadas acabavam morrendo, pegavam infecção hospitalar. Então eu estava muito preocupada com isso. E aí eu orei ao Senhor e eu falei, meu Deus, eu não quero deixar minha filha aqui nesse local, eu não quero deixar. E muitos diziam, você não tem como fazer, porque para cuidar dela em casa, você vai ter que se dedicar muito, praticamente não vai dormir, porque ela precisava tomar remédio toda hora, né? Quase toda hora tinha que estar dando a medicação para ela. Então eu orei ao Senhor e eu senti, né, que o Senhor falava comigo, que Ele estava comigo. Então, se ele estava comigo, não era para eu temer nada. E eu procurei um médico, procurei a equipe e falei, vou tirar minha filha daqui, eu não quero deixar ela aqui. E ele disse, você vai cuidar dela em casa? Se vou. Fui, cuidei de minha filha em casa. E em 1 semana ela já estava recuperada. Então, muitos milagres, né, que o Senhor operou na minha vida e opera até hoje, né? A gente sabe que nesse processo de conversão, né, quando a gente se converte, a gente muda também em relação aos outros, né? Ao nosso relacionamento com o outro.
Como foi isso para você? Você me relatou que sua família, né, logo quando você começou, eles não acreditavam. Como Não. era essa relação da família que não tinha a mesma fé que você, que não partilhava da mesma fé que você, e você com a sua fé temerosa a Deus ali no início do evangelho, né? Sim, Como sim. era essa relação? Olha, no início, né, logo quando eu aceitei a Jesus, né, meu pai não ficou satisfeito de jeito nenhum, né? Ele dizia que tudo era uma bobagem, que não precisava ir para a igreja, né, que não precisava se converter, que tudo que acontecia era daquele jeito mesmo e que não precisava mudar em nada, né? E ele não queria que fosse para a igreja de jeito nenhum. Então o que é que meu pai fazia? Meu pai, ele trancava o portão, ele botava cadeado, ele não deixava eu ir para a igreja, né? Se ele estivesse em casa, ninguém poderia ir para a igreja, né? Que foi aos poucos, assim, primeiro minha irmã, depois eu e por último minha mãe, né? Que se converteu. Mas assim, meu pai ele não deixava ninguém ir para a igreja, ele botava o cadeado. No dia eu começava a fazer culto doméstico, né? Culto doméstico, sendo culto doméstico eu e Deus, né? Então eu lia Bíblia, eu cantava os louvores e ele dizia que estava ficando louca, né? Essa menina está ficando doida. Então ele viu que não era aquele cadeado que impediria, né, de servir. Os discípulos de Cristo, eles clamaram e as prisões quebraram, cadeias quebraram. Exatamente. Então ele começou a perceber, né, no dia mesmo do meu batismo, ele disse que não ia me batizar, porque ele ia continuar com o portão trancado, né? Mas aí a igreja estava orando, né, por mim, e eu também estava mostrando para ele que de qualquer forma eu estava decidida, e ou na igreja ou em casa, mas seria Cristo, né? Então ali eu começava a ler, a cantar os louvores, e ele percebeu e ele acabou abrindo mão, né? Deixando. As cadeias Quebraram. Aí ele começou a deixar, né? Ir para a igreja, ele deixava. Aí ele criticava também muita coisa, mas ele viu que eu tinha uma mudança, né? Aquela rebeldia que eu tinha, né? Que ele falava que eu era a ovelha negra da família, porque eu era desobediente, né? Ele falava que não era para ir e quando ele dava as costas eu ia, mesmo sabendo que eu ia apanhar, né? Eu ia. Então ele dizia que eu era a ovelha negra da família, mas aí ele viu que se ele dissesse que não, eu não ia, mas eu estava dentro de casa, né? Eu não desobedeci a ele ao ponto de dizer, não, eu vou para a igreja, vou pegar aqui minha Bíblia e vou para a igreja. Não, ele viu que houve uma mudança, né? Eu não era desobediente. Né? Isso. Ia para a festa, independente do que ele fosse falar. Foi transformada, né? Que ao ouvir o não, não, é o não do meu pai, eu devo respeito a ele, então eu ficaria em casa, mas ainda assim eu estarei louvando. Exato. Então aí ele começou a perceber a diferença, né? Ele viu. Então ele parou a perseguição. E realmente ele parou. Já deixava a minha mãe também ir, né, para a igreja. Minha mãe começou também a frequentar, a congregar. Então ele foi amolecendo, né? Ele não aceitou a Jesus, mas ele não ficou mais impedindo ninguém. A gente orava e graças a Deus a gente teve um caminho livre, né? Já está congregando. Que bom. A gente sabe nesse processo de conversão, né? A comunidade, você falou que a comunidade estava orando, né? A igreja estava orando. Como foi assim para você, quando você começou a se envolver com a igreja? Como era o amor dos irmãos? Como era o apoio da igreja? Isso é extremamente importante, né? Principalmente aqueles que são novos na fé e aqueles que são fedeiros, inclusive dentro de suas casas. Então é extremamente importante que a comunidade esteja junto. E como foi para você esse momento com a comunidade? Para mim foi maravilhoso, porque assim, os irmãos eles estavam sempre próximos, eles sabiam da dificuldade, né, que a gente tinha, sabiam como meu pai era, né, que meu pai não acreditava em nada, e mesmo assim, né, mesmo que meu pai fazendo aquela cara feia, né, que ele fazia, toda vez que chegava alguém, mas os irmãos sempre estiveram presentes.
né? Eles faziam visita, mesmo eu não podendo ir, mas eles iam. Meu pai fazia a cara feia, mas deixava entrar. E aí a gente louvava, a gente lia a palavra. Querendo ou não, esse momento ele também era alcançado Sim, pela palavra. Né? sim. E essa parte assim, ele era respeitoso, né? Ele não gostava, mas ele não destratava, né? Então ele tinha que ouvir, né? Ele tinha que ouvir, então as irmãs ali conversavam com ele, explicava, e ele ficava ali quietinho, né? Quando elas saíam, ele falava horrores, né? Mas, assim, as irmãs sempre presentes na minha vida, graças a Deus, do início até aqui. Sempre, a igreja sempre esteve presente na minha vida. Família, né? Isso, família, a segunda família. É como se não tivesse nem segunda. Uma só, né? Uma só. Graças a Deus, sempre foi presente. Eu me envolvi, né, também. Comecei a trabalhar na igreja, ministério infantil. Sempre foi assim, minha paixão, né? Sempre gostei de trabalhar com crianças. Então, eu trabalhei com criança em Feira de Santana, morei 4 anos lá. Trabalhei com criança lá, trabalho com criança aqui, né? Então, é muito importante, porque eu lembro, né, que um dia eu fui essa criança, que hoje ela veio, né, para a igreja, né? Um dia era eu, né, aquela criança, né, que ia interessada nos doces, né? Mas a semente, ela fica plantada, né? Fica. E é muito interessante você falar, traz até um pouco da realidade da Irmandade na nossa igreja. A gente sempre vê a Irmandade com um monte de menina agarrada, andando pra cima e pra baixo. E é muito lindo ver, porque não são todos dessa família ali, né? Não. São a galera ali da comunidade. Que ela traz. E é muito lindo ver isso, porque através dela, como assim foi com ela, né? Quando ela era mais nova, ela tá alcançando outras crianças. E a gente não sabe o que vai ser daqui pra frente, mas a semente hoje ela tá sendo plantada, né? Exatamente. E é muito lindo ver esse trabalho, e é uma forma da gente se espelhar, né? De falar, poxa, eu preciso fazer isso também, né? Eu cumpri o ID, né? ID por todo mundo é pregar. Exato, verdade. A gente já está caminhando para o final do nosso Pode Testemunhar. E antes da gente terminar, eu gostaria de saber se você tem alguma reflexão, alguma palavra de encorajamento para pessoas que estão passando pela mesma coisa que você passou, né, no seu processo de conversão. Sim. Assim, a minha preocupação maior, né, hoje, né, é com essa juventude, né? Sim. Com essa juventude, com os adolescentes. E eu fico pensando, né, meu Deus, eles estão vendo tudo, né? Todo o cenário mostra, né? Todo o cenário mostra que Jesus está voltando, né? Que Jesus está voltando. Isso. Então, eu fico preocupada, porque os jovens precisam de um despertamento para essa volta, né? Eles precisam ter esse despertamento, se voltar mais para Cristo. Então, a palavra de encorajamento, né? Deixa que os jovens procurem, né, se voltar para Cristo. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, né? Então, assim, eu ia muito assim para as festas quando, né, tinha oportunidade, mas também eu ia ouvir, né, a palavra de Deus. Sempre procurei ouvir a palavra de Deus. E chegamos ao final de mais um episódio do Pode Testemunhar. Mas não fique triste porque vem mais episódios por aí. Tem sido uma bênção gravar esse quadro. Eu me sinto muito feliz de poder estar participando desse projeto. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade e segundo a irmã Dalmira por ter disponibilizado do seu tempo para estar gravando com a gente. E em terceiro lugar, eu quero agradecer a você que está assistindo aqui os episódios com a gente, que tem acompanhado esse quadro maravilhoso e que tem nos dado força para continuar com esse quadro que tem sido uma bênção. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta. Se você não compartilhou, nem precisa curtir, mas compartilha esse vídeo. Porque pra gente importa que você compartilhe, porque a mensagem desse vídeo precisa alcançar pessoas. Então, compartilhem esse vídeo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.